Ah, eu já estou pronta. Não. Olá, turminha, estamos mais uma vez juntos aqui. Sou a professora Isabel, do Colégio e Curso Kelvin, e mais essa vez nós precisamos dizer que é um prazer inenarrável estar aqui para falar da filosofia, continuando com o segundo episódio dos filósofos pré-socráticos, que nos traz uma informação profunda da filosofia, que vai originar o pensamento de muitos autores da filosofia subsequente a eles e da filosofia contemporânea dos dias atuais. Hoje nós falaremos de Heráclito de Éfeso e de Parmênides de Eleia. Quando nós falamos de Heráclito de Éfeso, nós estamos nos referindo a uma cidade da Ásia Menor, que compreende a atual Turquia, que foi um lugar onde os gregos chegaram e fundaram colônias gregas, a região da Jônia, como nós já dissemos no episódio número 1. E quem não assistiu o primeiro episódio, eu vou deixar aqui nos cards para vocês aproveitarem e se deliciarem com este assunto que é a filosofia pré-socrática. Então, ao falar de Heráclito de Éfeso, nós temos uma informação bastante profunda num filósofo que escrevia por aforismos ou aforismas, que significa uma ideia bastante profunda, complexa, um conceito essencial, numa frase curta como essa, onde ele diz que tudo flui. O que significa isso? Que para ele tudo está em constante movimento. Estando em constante movimento, existirá sempre o vir a ser, o devir. Então, para Heráclito de Éfeso, tudo flui, e como tudo flui, existe um constante movimento no cosmo, que é o todo ordenado, cosmos, que dará origem à palavra cosmético no futuro, pelo fato de nós tratarmos de algo que tem uma harmonia, uma perfeição, uma plenitude. E quando nós falamos do cosmos no pensamento de Heráclito, o vir a ser, o devir sempre existirá. Tudo flui significa que o fogo representa um movimento eternamente vivo, e por isso, para ele, a arquê, a origem de tudo, é o fogo. E deste movimento trazido pelo fogo, que é eternamente vivo, surgem todas as coisas. Então, para os pensadores pré-socráticos, cada um dos elementos da natureza representa a origem de tudo. Até quando nós falarmos de Parmênides, e aí esse arquê ou essa arquê muda um pouco. Na verdade, quando nós falamos de Heráclito, ele era chamado filósofo o obscuro, porque ele nasceu na cidade de Éfeso, pertencia a uma família ilustre, que inclusive foi fundadora desta cidade, mas ele era um homem de poucos amigos, de poucas falas, de poucas palavras, por isso que tudo aquilo que ele escrevia por aforismos, porque ele não gostaria que as pessoas compreendessem ou decifrassem de forma errada aquilo que ele escrevia. Por isso ele foi chamado de o obscuro. Há uma lenda até que ele desprezava as pessoas da cidade, por isso, por volta dos 40 anos, foi viver nas montanhas como um eremita e se alimentar de ervas e vegetais. Um dia ele ficou doente e ele chegou à cidade de Éfeso novamente e falou com os médicos, a quem ele desprezava, que ele precisava se curar. E ele conversava por aforismos e as pessoas não entendiam o que ele dizia. Ele dizia para os médicos: faça a água secar e virar terra. Isso porque Heráclito estava com água nos pulmões, os médicos não conseguiam entender o que ele dizia, e por isso ele se enterrou, se deitou sobre um monte de esterco procurando se curar. Obviamente que ele morreu, e morreu sozinho. Mas ele também é chamado filósofo da melancolia. Não exatamente porque ele fosse uma pessoa melancólica, alguns filósofos afirmam que sim. Porém, essa melancolia está relacionada num tipo de conexão que nós podemos fazer muito importante, que é da filosofia de Heráclito com a mitologia e com a psicanálise de Sigmund Freud. Pelo fato de que quando nós falamos do fogo, nós falamos na mitologia de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses, entregando o fogo aos homens,
se tornou o primeiro benfeitor da humanidade, mas por isso foi castigado. E isso significa que ao entregar o fogo aos homens, ele entregou aos homens a liberdade e o prazer. E quando nós falamos do fogo na psicanálise, para Freud, o fogo está relacionado à libido, que seriam as nossas pulsões, as nossas energias, as nossas paixões, os nossos instintos mais primitivos. Mas para Freud, nós não viveremos em sociedade esta libido que nós relacionamos à sexualidade, às relações amorosas, da forma que nós quisermos. Porque para Freud, que viveu entre o final do século XIX e morreu no ano em que se iniciou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, ele diz que é preciso prevalecer o princípio da realidade. E para prevalecer o princípio da realidade, a libido será vivida de forma cultural, ou seja, nós usaremos essa pulsão relacionada à nossa sexualidade para fins de reprodução da espécie. Ninguém viverá suas pulsões, seus desejos, seus instintos, suas paixões, e é por isso que talvez em sociedade, hoje, principalmente nas mídias sociais, nós tenhamos comportamentos de ódio, de intolerância, de desrespeito àquilo que o outro é, àquilo que ele pensa, àquilo que ele vive. Porque nós não podemos viver aquilo que nós desejamos, porque precisa prevalecer o princípio da realidade. E se nós não podemos viver o que nós desejamos, nós ficamos contrariados, nós nos enfurecemos. Então veja como a filosofia de Heráclito é muito abrangente. E quando ele fala disso, ele fala da luta dos contrários. O que seria a luta dos contrários? A luta dos contrários é a força dos opostos que se encontram. Então, quando ele fala de guerra, ele não está exatamente se referindo à guerra de forma bélica, mas ele está tratando a guerra como algo que me remete ao conceito de paz. Então, quando ele fala da noite, obviamente, eu tenho a informação do dia. Quando ele fala do claro, eu me remeto ao escuro. Quando ele fala da umidade, eu me remeto à seca, à água e à terra. Então, como tudo para ele é um constante devir, é dessa luta dos opostos que nós nos ordenamos com a nossa relação com as coisas na natureza. E nós não conhecemos a totalidade delas, porque aquilo que eu olhei há um segundo atrás não é mais aquilo. Por isso é de Heráclito aquela famosa afirmação que nós não devemos nos banhar no mesmo rio duas vezes, porque na segunda vez nem o rio, nem nós seremos os mesmos. Nós somos e não somos no minuto seguinte. Então, o que é o tempo? É um hiato constante e imenso a respeito deste presente que deixará de ser daqui a um segundo e de um futuro que não chegou ainda. Então, esse constante devir para Heráclito seria a luta dos contrários, a força dos opostos, que é representada pelo fogo como elemento da natureza, seria a origem da filosofia. Já quando nós tratamos de Parmênides de Eleia, que viveu na Magna Grécia, que é a atual Itália, mais precisamente o sul dela, significa que os gregos fundaram colônias na Europa também, né? E eles saíram da Europa para o mundo, praticamente, principalmente para o Oriente. Nós estamos falando de um filósofo que se opõe frontalmente a Heráclito quando ele diz que o ser é e o não ser não é. Então, quando ele fala do ser, ele está falando de algo que representa uma essência. E quando nós nos referimos a Heráclito com a força dos contrários, ele é considerado um dos pais da dialética. E eles estão tratando da natureza, da physis, os dois pensadores. Só que há um confronto de ideias e Parmênides chega até a afirmar nos seus poemas, porque a sua escrita era em forma de poema, que Heráclito está errado, que como ele se baseia nessas mudanças no mundo dos sentidos, ele está vivendo no mundo da doxa, ou da opinião, ou das ilusões. Por isso ele está se enganando. Isso aqui abre o caminho para a filosofia de Platão, em Atenas, pelo fato de que nós estamos tratando da dialética nos dois pensadores. E o que é a dialética? São as afirmações e negações. Nós operamos por perguntas e respostas,
para chegar a novos argumentos. Então, aquilo que é, não pode não ser, porque se não é, eu não posso nem imaginar, porque não existe. Então, eu posso trabalhar com a informação daquilo que existe, o ser é. E aqui Parmênides nos traz duas informações extremamente importantes, que são dois princípios. O princípio da não contradição, porque eu não posso me contradizer dizendo que o ser é e não é ao mesmo tempo, sob o mesmo ponto de vista, e o princípio da identidade. O ser é, como quando eu digo que aquela pessoa é aquela pessoa e não outra pessoa. Quando ele afirma isso, ele nos traz também uma informação extremamente importante de que o ser é pensável. E quando nós tratamos o ser como pensável, nós estamos levando isso para o mundo das ideias, e novamente nós nos remetemos a Platão no futuro, que vai trabalhar com isso através da divisão do mundo em mundo dos sentidos e mundo das ideias. Nós falaremos disso futuramente. Então, o ser é pensável e o não ser é impensável, porque ele não existe, então eu nem posso pensar nele. O ser, por não poder ser, não é gerado, nem deixa de ser. Portanto, ele não tem princípio nem fim, né? Então, o mundo é como é, a natureza é como é, e ela já aí estava. Mas se nada muda para Heráclito, porque nada flui, tudo é uno, para Parmênides, quando ele discorda de Heráclito, que nada flui, tudo é uno, o que isso significa? Que se nós conversássemos com Parmênides e disséssemos, mas ontem choveu e hoje está fazendo sol, ele diria, isso aconteceu porque no ser, na physis, na natureza, sempre foi assim e sempre será. Então, isso não é um devir, isso sempre foi assim. Na medida em que ele trata desta filosofia, continuidade e geração são pressupostos do movimento, que para ele é diferente, porque o real é o pensamento. Novamente, nós nos remetemos à essência, algo que não está no mundo físico, e sim no mundo metafísico, além da física. E se o real é o pensamento e este é imutável, não há movimento, nós estamos tratando de uma informação que, por essência, o devir, aquilo que virá a ser, o movimento, é uma característica de Heráclito, totalmente oposto de Parmênides. Então, é muito importante lembrar que Heráclito e Parmênides são dois filósofos que se contrapõem frontalmente, e Parmênides até faz crítica ao pensamento de Heráclito, dizendo que ele está errado ao valorizar aquilo que está acontecendo no mundo dos sentidos, que se transformará, a luta dos opostos, a luta dos contrários. O dia pressupõe a ideia da noite, e ela chegará, e assim por diante. Então, quando eu falo de uma árvore, para Heráclito, eu falo de uma árvore que pode dar frutos, pode se transformar, mas quando eu falo de Parmênides e digo que existe uma árvore, eu não posso dizer não existe outra coisa que não seja esta árvore, porque ela existe. Eu não posso dizer existe a não árvore, porque aí eu já estou falando de outra coisa. E eu gostaria de deixar hoje uma dica de duas músicas que cabem perfeitamente no pensamento desses dois filósofos. Aqui nós poderíamos deixar uma dica de uma música muito conhecida do cantor e compositor Lulu Santos, que é Como uma Onda. Nada foi, nada será como foi há um segundo atrás. E aqui nós poderemos deixar uma dica de uma música do Chico Buarque, chamada Cotidiano. Todo dia ela faz tudo igual, me sacode às 6 horas da manhã. Então, não há mudança aqui. Até a próxima. Muito obrigada e, mais uma vez, foi um grande prazer estar junto de vocês para falar dos filósofos pré-socráticos. No terceiro episódio, nós voltaremos com mais alguns filósofos pré-socráticos. Muito obrigada.